Pessoal, quero trazer um outro tema aqui também, porque as noites em Brasília estão movimentadas e ontem, após a votação da regulamentação da reforma tributária na Câmara, os políticos e ministros se reuniram na festa de aniversário do deputado Elmar Nascimento, um dos mais cotados para assumir a sucessão de Lira ali na Câmara. Bruno Pinheiro vai trazer vários fatos e a gente vai destrinchando aqui fatos e bastidores, colocando para a apuração dos nossos comentaristas também e voltando a conversar com o Bruno. O que você destaca primeiro, hein, meu amigo? Evandro, essa imagem que chama a atenção de um encontro, na verdade, inédito, né? Encontrou ali o ex-presidente, na verdade, o presidente Valdemar da Costa Neto e o ex-presidente da Câmara dos Deputados, Eduardo Cunha. A gente tem esse registro, uma foto, uma imagem, um vídeo, na verdade. Eles chegaram, o presidente do PL já estava se retirando, já estava saindo do jantar quando Eduardo Cunha chega com a sua filha e outros nomes ali, se encontram, se esbarram e conversam por alguns minutos. Esse encontro chamou muita atenção porque justamente é um encontro, uma festa de aniversário que reúne diversos nomes, reuniu a maior quantidade de ministros do governo, quase toda a esplanada dos ministérios estava lá no evento, nesse aniversário de Elmar Nascimento, que está tentando articular, viabilizar justamente a sua candidatura para a presidência da Câmara dos Deputados. E aí, durante esse jantar, eu conversei com alguns nomes experientes que já estiveram aqui na presidência da Câmara dos Deputados em outros momentos e perguntei por qual motivo Arthur Lira estaria à disposição de antecipar essa eleição, porque muito se fala sobre essa eleição, a escolha para o seu sucessor, e esse nome será escolhido no mês que vem, em agosto, antes das eleições. O que eu ouvi é que Arthur Lira já tem respondido que esse ano a caneta ainda está com tinta. Se for esperar as eleições no ano que vem, isso fica um pouco mais difícil. Então, esse encontro reúne diversos nomes, aliados e oposição para fortalecer este candidato que, aparentemente, tudo indica, deverá ganhar força e ser chancelado o nome de Elmar Nascimento. Evandro. Bom, Bruno, o que mais que você conta pra gente, hein? Traz mais uma aí e já eu vou colocar ali pro nosso debate. O encontro ainda também do presidente do PL, Valdemar Costa Neto, na noite anterior com Gilberto Kassab. Ele chegou a revelar de forma reservada que quando Gilberto Kassab chegou para falar com ele que tinha interesse de ser o vice de Tarcísio, o vice de Tarcísio Gomes, o governador de São Paulo, ele achou que era muito importante nesse momento. Ele disse, não vou nem fazer nenhum tipo de acordo, nenhuma negociação que venha, isso vai somar muito. Mas ele não esperava que o governador fosse ser eleito e ficaria gigante, muito grande, a nível nacional. E agora o PSD começa a afiliar o maior número de prefeitos em São Paulo e esvaziar ali o lado de Valdemar Costa Neto, que tem uma dificuldade dentro da legenda, dificuldade financeira, reflexo daquela multa de 22 milhões, inclusive porque ele tinha uma reserva financeira, algo em torno de 11 milhões de reais que estava sendo feito na conta dele, não na conta da legenda, quando esta multa foi aplicada. E aí justamente este valor da conta de Valdemar é que foi retido e não da conta da legenda do Partido Liberal. E hoje volta a se cogitar de Gilberto Kassab ser novamente vice do governador numa reeleição. Valdemar Costa Neto já garantiu que de forma alguma Gilberto Kassab não vai ter vez, não vai ter essa possibilidade de ser o vice do Tarcísio em São Paulo e garantiu que até em agosto o governador vem para se filiar no Partido Liberal. De fato, Evandro, e que isso, o seguinte, ele não veio até agora porque é necessário articular essa eleição para o Republicanos, eleição municipal. Então ele ajuda na eleição em São Paulo e vem, mas Gilberto Kassab não haverá nenhuma aliança, não fará nenhum tipo de acordo e disputar vice de Tarcísio juntamente com Valdemar da Costa Neto. Esse é, no olhar de Valdemar, o maior erro, não ter negociado da maneira certa com Gilberto Kassab lá atrás. Opa, Bruno, então daqui a pouco eu volto contigo. Tem bastante coisa para a gente discutir aí. Vocês viram aquela imagem também do deputado Sargento Pastor Isidório, né, com a Bíblia, ele e a Bíblia viajante. Já, né, eles estão completamente conectados, não dá para encontrar um sem a Bíblia ou a Bíblia sem ele, então jamais a Bíblia irá sozinha à festa. E também o pastor jamais chega a Bíblia voando lá, ou o pastor vai à festa também sem a Bíblia.
enfim, eles estão conectados ali, que bom. O que você acha, hein, seu Fábio Piperno, sobre essas movimentações que vem depois da discussão da reforma tributária? Muita gente animada ali na festa de Elmar Nascimento, gelos voando, muita gente fazendo tchu-tchu, 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 né? Pulando, unidos em blocos, olha lá, tchu-tchu, tchu-tchu. Coisa linda esse congraçamento, né? Ecumênico, por sinal, né? Porque a gente vê, por exemplo, um pastor sambando, dançando lá e tal, algo que poderia ser visto como uma ação profana se fosse um outro momento, um outro ambiente, mas não, né? Tudo pela fé e pelo voto, né, em um desses candidatos. Veja, eu estou sentindo que Brasília vive uma espécie de Belle Époque das festas, né? É um negócio incrível, uma coisa maravilhosa, como se não tivesse acontecendo mais nada assim de relevante no país, e aí não é nenhuma... E veja, e aqui não tem crítica ideológica não, porque eu acabei de ver uma imagem aí, ó, gente do governo, gente da oposição, todo mundo abraçadinho, né, de vários partidos. Aliás, vários partidos também se uniram em torno do projeto da anistia. Mas eu acho que isso é importante para as pessoas verem como que é nos bastidores. Sim, porque muita gente fica comprando a briga do discurso desses parlamentares e acabando com a vida, brigando com amigo, com família para defender político. Lá na festa é desse jeito aí, gente, ó. Olha a fotinho aí, ó. Um monte de gente que não se gosta na narrativa, no discurso, mas na hora da foto, ó. E Piperno, eu acho que eu não vejo problema também no pastor Isidoro dançar. Não, os evangélicos podem dançar eu também, não vejo. O Piperno dizem que essas... nenhum, mas muitos eleitores dele... Dançar, né? Eu acho que não é problema disso. Não, eu acho assim, eu não vejo. Mas muitos eleitores cobram isso deles, porque inclusive quando ocorreu o show da Madonna, teve senador desse público aí que foi lá e depois que foi, enfim, flagrado, fotografado, falou, não, eu cheguei lá, eu não sabia o que era assim, como se a Madonna tivesse atravessado uma metamorfose. É a paciência. Ô, Piperno, eu queria, você que também conhece de futebol, essas festas de Brasília são mais cabeludas do que as festas do Adriano Imperador? Eu acho que em alguns momentos o futebol e a política se misturam. O que você acha, Segré? O nível etílico das pessoas pode fazer que amizades e inimizades se confundam. Até porque depois da festa ninguém sabe mais quem é quem. Aí dava para ver uns olhinhos meio perdidos, uns olhos aí meio... eu bebi um pouquinho mais do que deveria. Mas isso prova, e a tua postura foi perfeita nesse comentário. Tem tanta família que briga, tem amigo que não fala com amigo, e aí eles mostram que não é tão assim como parece. Se eu não me engano, o ex-presidente da República, o Fernando Henrique, ele disse que o Senado era o paraíso na Terra. Que tinham aqueles embates, aquelas brigas, mas na hora que terminava a sessão, todo mundo saía para jantar, todo mundo saía para o 3 em 1. É isso que eu ia falar agora. Alan Gani e Fábio Piperno. A gente briga, e Gustavo Segredo, tem dia que eles quebram o pau aqui. E estão divergindo ali, e tá tudo bem. Mas, gente, acabou o programa, não tem mais nada disso. É isso aí. Assim deve ser. Assim, e você, o Felipe Monteiro também. Felipe Monteiro também. Agora, eu queria que vocês trouxessem aquela outra imagem também, que mostra o Valdemar Costa Neto e o Eduardo Cunha se encontrando ali, no momento de um saindo, o outro chegando, e aí eles batem um papo, dão um abraço, conversam, relembram os tempos do passado, hein, seu Fábio Piperno? O que você narra dessa imagem? É que o Eduardo Cunha, para quem não sabe, ele tinha como um dos aliados, mesmo no processo de cassação dele, o Elmar Nascimento, que era, inclusive, integrante da comissão lá e tal, que acabou pedindo a cassação dele, só que o Elmar Nascimento nem chegou a votar. Ele se afastou da comissão antes, exatamente por esse vínculo com o então deputado Eduardo Cunha. Bruno Pinheiro, tem tanta coisa pra gente analisar, hein, Bruno Pinheiro? Pode contar mais, então. O que você destaca agora? Evandro, vamos lá. O que chamou a atenção é que Arthur Lira, ele já tem uma agenda cheia na capital federal de diversos eventos, jantares, shows, assim, eventos que acabam acontecendo após o expediente aqui no Congresso Nacional, mas essa festa, ele ficou por muito tempo, é algo raro de se ver realmente Arthur Lira ficar por muito tempo no evento como ele ficou ontem, justamente por ter uma simpatia ali com o Elmar Nascimento. Eu cheguei a fazer um questionamento ao deputado Arthur Lira, né, se esse evento, esse ajuntamento, o número de
de parlamentares representavam uma simpatia pelo nome de Elmar Nascimento, e eu ouvi que não, eu ouvi que é muito normal. Quando se tem uma comida de graça, comida livre, um show nacional como teve ontem, é muito normal que as pessoas acabam indo num espaço muito maior. Então essa foi a justificativa, tentando escapar ali se Elmar será o nome ou não. Mas Arthur Lira também ficou lá, e os convidados de Elmar Nascimento, alguns empresários e outros nomes, acabaram conversando com Arthur Lira, e ele acabou tendo que ouvir reclamações sobre a inflação, sobre a alta no combustível, assuntos da ala econômica do governo. Inclusive teve essa reclamação diretamente para Arthur Lira, uma conversa justamente ali. E aí eu fui tentar ouvir de aliados do governo, e o que eu ouvi justamente sobre a reforma que tinha acabado de ser aprovada com a isenção, colocando a carne, que era uma luta do governo, né? O ministro Haddad queria colocar o imposto, realmente achava que era importante essa arrecadação, mas por parte do presidente Lula em si, ele achava que não. E aqui, representantes do agro conseguiram, numa emenda de plenário, aprovar a isenção. O que eu ouvi de aliados do governo? Que às vezes o governo tem que dizer não, para lá na frente receber um sim e conseguir uma resposta. Então, aliados do governo disseram que foi o seguinte: o governo disse não para, de fato, ouvir um sim da oposição e lá na frente acabar liberando, entendendo que a carne era necessário ser isenta. Então, tinha um clima de vitória da oposição no jantar, mas também tinha um clima de vitória de governos, achando que conseguiram levar o jogo e sair vitorioso, porque fizeram um gesto de uma resistência e lá na frente acabaram saindo vitoriosos. Hoje, nas redes sociais, aliados do governo estão compartilhando que o governo conseguiu assegurar a picanha, a carne no final de semana com o imposto zero. E aí o que eu ouvi de aliados do Valdemar é que o Partido Liberal conseguiu ajudar Lula a honrar o compromisso de levar a picanha para quem é o seu eleitor ou não é também. Evandro. Opa, Bruno, fica aí que daqui a pouco eu vou voltar contigo também. Tem a história da picanha, tem a história da carne com o Arthur Lira e o Alan Gani, a nossa querida Dora Kramer, né, lá do Rio de Janeiro, comentarista aqui da Jovem Pan, está acompanhando aqui o 3 em 1 e ela mandou uma pequena correção. Ela falou: a frase do Paraíso, que é "o Senado é melhor que o Paraíso porque não é preciso morrer", é do ex-ministro Darcy Ribeiro. Obrigado, Dora. Aliás, sou fãzaço da Dora. Obrigado, Dora. Beijo. O que vocês acham aí dessa discussão em torno da carne? Arthur Lira não queria de jeito nenhum, o governo deu uma pressionada e nessa história, tanto o PL quanto o PT acabaram se unindo porque tinham os mesmos interesses de inclusão disso para a isenção. Arthur Lira está falando: olha, isso aí vai complicar a alíquota total. Mas de que maneira que isso traz influência ou não para o debate que Arthur Lira busca para a sua sucessão, Gustavo Segré? Eu não consigo amarrar, sinceramente, uma coisa com a outra. Se observo que, em função de estudos que apresentou o ministro Haddad, uma isenção da carne teria um impacto na alíquota geral de 0,53 a 0,57. Já com uma alíquota de 26,5, se esse 26,5 não está incluindo 0,53 ou 57, vamos estar acima de 27. Mas a gente não tem isso aí. Agora, eu lembro quando, há 2 semanas atrás, mais ou menos, o presidente falou que ia taxar a carne, cortes nobres, e não taxar o frango e fazer aquelas coisas que foram realmente muito, muito tristes para quem tem que comer necessariamente alguma comida vinculada com a pé de galinha, enfim. Aí depois veio: não, vamos a isentar todo. Aí depois, não, vamos a taxar todo. Agora vamos a isentar todo. O que prova que não tem um rumo, não tem uma prova definida. É o que aparece no momento do discurso. Se nesse momento alguém do governo está a fim de mencionar que vai taxar, coloca que vai taxar. Se depois mudou de ideia, muda de ideia. E aí você vê que se junta PL e PT, não sei exatamente por quê. Porque a carne em si, se você faz a conta, é uma questão importante, sobretudo, e eu defendo muito isso, a proteína tem que estar na alimentação dos bebês de 0 a 4 anos e crianças até 4 anos, porque sem um desenvolvimento de proteína na alimentação, não tem desenvolvimento cognitivo depois e essa pessoa não vai conseguir se desenvolver sozinha no futuro. Mas não consigo entender o motivo. Qual é a motivação dos políticos de taxar de um lado ou não taxar a carne de outro? Não consigo ainda deslumbrar qual é o verdadeiro motivo. Vou retomar a conversa com o Bruno porque tem mais uma. Eita, que essa festa rendeu. Fala, meu amigo.
Evandro, só mais uma então, já esse clima de eleição e olhando para 2026, em conversas reservadas ali, o governador, muito vizinho aqui do estado de Goiás, Ronaldo Caiado, disse que de fato ele está muito pronto, já está fazendo essas viagens, rodando alguns estados, porque ele acha que ou é disputar a presidência ou é nada em 2026, que ele já passou por tudo aqui no Congresso Nacional e que é hora de disputar a presidência do Senado, disputar a presidência da República. Ele só não vai disputar com uma condição: se o ex-presidente conseguir viabilizar na Justiça Eleitoral, no Supremo Tribunal Federal, a sua candidatura. Mas na contramão disso, ele sim vai colocar o nome para disputar a presidência da República. E a esposa de Ronaldo Caiado que deve disputar uma vaga no Senado aqui em 2026. Então, hoje eles entendem que a legenda sem Luciano Bivar está muito melhor, está numa união muito melhor, que agora é uma legenda de verdade com a saída de Luciano Bivar, ainda que com essa investigação, incêndio na casa de Antônio Rueda, isso já é assunto superado. O que é importante agora é justamente em 2026 o nome do governador do estado de Goiás se viabilizar e ser, sim, o candidato do União para a presidência da República. Só não vai acontecer se o ex-presidente Jair Bolsonaro conseguir retirar essa inelegibilidade. E aí já foi recebido ali chamando de presidente, até por alguns aliados e nomes que começam a se aproximar do governador, chamando de presidente, já colocando isso com olhar para 2026. O compromisso é continuar viajando os estados da federação, eventos do agronegócio e outros segmentos também para conseguir viabilizar essa candidatura lá em 2026. Sobre quem seria o seu vice, ele disse que vai responder isso em 5 de agosto de 2026, antes da meia-noite. Evandro Cine. Valeu, Bruno Pinheiro. Tem até gente sendo chamada de presidente já, hein, Fábio Piperno? O que você acha? Eu acho que cada vez mais o governador Zema vai dando uma amostra de habilidade política. A família Bolsonaro detesta ouvir esse tipo de anúncio, né, enfim, do político A ou B do campo da direita que pretende disputar a presidência. E por que isso? Porque ela acredita que em algum momento o presidente Bolsonaro vai conseguir ser anistiado e, portanto, o candidato será ele. Então, essa história no Brasil, ela é claro, incrível, né? Lógico, aqui no Brasil, como diria o Malan, né, até o passado é incerto. Então, veja, não eles consideram um excesso de assodamento esse tipo de lançamento para ele, na visão deles, prematuro demais. O que o governador Zema disse na semana passada? Por isso que o Tarcísio fique mais quieto, claro, em silêncio, né? O que o governador Zema disse na semana passada? Que, inclusive, estaria à disposição para ser candidato a vice. Uhum. Que foi que ele disse ontem? Eu defendo que haja isonomia. Então, se não houve condenação no passado, não pode acontecer isso com o Bolsonaro agora. Ou seja, ele faz todos os acenos políticos na direção não apenas do clã Bolsonaro, mas também desse eleitor mais à direita, sem colocar o carro na frente dos bois. Não, exatamente, Piperno. E é muito inteligente da parte dele, porque caso o Bolsonaro continue inelegível, ele ganha a simpatia dos bolsonaristas. Caso o Bolsonaro se torne elegível, não tem como ele concorrer e ganha a vice-presidente. Como é que você analisa, Segré? Que o governador Caiado esteja se movimentando me parece válido porque ele está, e eu ouvi ele no almoço do Grupo Voto, que ele menciona que tem 4 milhões de eleitores. Então, ele precisa ser conhecido a nível nacional e hoje ele não tem isso. De alguma maneira, ele também já teve a sua reeleição, não pode continuar como candidato a governador, da mesma forma que Zema também não pode. Diferente o caso do Tarcísio, que ele está no primeiro mandato e poderia eventualmente fazer um segundo mandato. Claro, qualquer um que vai, inclusive dentro daquele páreo de candidatos, poderíamos colocar o Ratinho Júnior em Paraná, eventualmente até o Jorginho de Mello em Santa Catarina. Tem várias pessoas da direita que poderiam mostrar uma boa gestão nos seus estados e se candidatar eventualmente para a presidência. Mas eu tenho certeza que qualquer um deles, qualquer um que tenha um pouquinho de lógica e razão política, no caso de aparecer a possibilidade de disputar o Bolsonaro, daria um pé atrás e dizer,
Aí que está, o Bolsonaro vai ser o representante, e aí perfeita a colocação do Piperno. Sema já saiu na dianteira dizendo, eu aceito ser vice. Tá bom. Eu posso ser vice, não tem problema nenhum. E mais ainda, no segundo colégio eleitoral, não é menor essa informação também.